Esqueci-me também de ir ver em que número é que nós vamos. 61ª ou segunda? É? É? Olá, boa noite. Cá estamos nós nas nossas jornadas de oração e hoje acho eu que é centésima, 61ª jornada de oração. Acho eu, não tenho a certeza, vocês aí vão confirmar rapidinho, nem vão esperar, vão já confirmar para aparecer aqui a verdade, escrito em extenso, como se diz, que é para eu ler. Mónica, faz tu já isso. Que é para eu saber se é centésima, 61ª. Escrevem isso. Olá, Wanda. Tudo bem? Olá, Anabela. Anabela e Cláudia Figo e Fátima Branco. Como está Fátima Branco? Está branca? Mónica Morato, Lena, Cláudia Figo, tu é que és a professora primária, tens que ensinar esta gente toda, tens que escrever sempre. Lúcia, um abraço fraterno. Francisco, Fernanda Francisco, como vai o Francisco? Clara Fonseca, boa noite. Como vais? Terfina Mor, boa noite. Ana Cristina Costa, boa noite. Vocês aí nem me disseram boa noite nem nada. Olha aí essa boca, parece a boca, sei lá de quê. Ai, que horror. Cláudia Alcina Santos, 61ª jornada de oração. Já alguém escreveu. Boa noite, boa noite, Anabela Menezes. Ana Paula Venâncio, boa noite. Tem calma, rapariga. Abraço também ao Chico. Ana Cristina Costa, como está? Boa noite. Rosário Santos, como é que vai as coisas por aí? Boa noite. Rita Muniz, como é que vai? Como é que vais? Boa noite também. Só somos nós? Prontos. A bocarra da minha cadela é tal e qual assim. Não sei como é que é. Que graça, Gaspar. Boa noite, como está? Fui eu que achei graça aqui a uma coisa que me aconteceu aqui por os lados. Uns miseráveis que nem sequer boa noite me disseram, ainda por cima têm as bocarras abertas como os cães. Assim, ai, Cristo antigo. Vem cá, vais ver isto. Graça Gaspar, boa noite. Já disse. Maria Coutinho, olá, boa noite. Maria Luísa Ribeiro de Pinto, como está? Boa noite. Liliana da Fonseca e Mónica Gomes, boa noite. Como estão? Estão todos bem? Isto anda tão mal que eu tenho que perguntar mesmo se estão todos bem. Porque isto anda mesmo uma viva miséria. Parece que o diabo veio às soltas pela moraria. E começou aí a tocar uns e outros. A tocá-los está... outro. Isto até parece tenso, não tem tempo para dormir. Alzira, mais ou menos dentro do possível, não me satisfaz a resposta, Rosário Santos. A ver se havia já alguma coisa positiva. Punha positivo ou negativo. Alzira Santos, Maria Luísa Ribeiro já disse boa noite. Alzira Santos também já disse boa noite. Muitos corações. Vamos aqui orar para os nossos irmãos. Ainda bem que aí por casa está tudo bem. Um abraço fraterno a todos. Estão todos bem. Eu vou vendo aqui ao lado, tenho aqui uma televisão ao lado que dá assim umas imagens, eu vou querendo ver. Então, espero que esteja toda a gente bem. Ninguém está com Covid, pois não? Espero que não, que é melhor que não estejamos, não é? Porque se estivermos... E se eu tiver? Sim, posso estar sem saber. Olha que é uma coisa de pensar-se. Era mau, claro que era. Então, olá Fátima Saraiva. Boa noite a todos por parte da Fátima Saraiva. Olá Rui de Carvalho. Há tanto tempo pensava que tinhas morrido. Olha, mandei rezar 5 Ave Marias, 6 Padre Nossos e 7 credos em cruz pela tua alma. Por isso podes morrer descansado. Quando morrer já lá tens as orações à tua espera. Susana Duarte, como estás, mana? Júlia Marques, boa noite. Vai tudo bem por aí?
Como é que vai o marido? Vai bem? E o afilhado, como vai? Susana Duarte diz boa noite a todos. Por aqui está tudo bem, obrigadinho. Ainda não houve alterações, pois não? José Almeida, como está? Boa noite. A sobremesa. Olinda Lopes Oliveira. Olá, amiga, como estás? Boa noite, um caloroso abraço também para ti. Está tudo bem? A mãezinha está bem? Está tudo bem? Espero que sim. Vá. Olá, boa noite a todos. Então, estamos na 161ª jornada de oração. A minha preocupação anterior, do princípio da jornada de oração, mantém-se. Não houve nenhuma alteração. E aí então está-se bem. No Brasil, Rita Paulina, Val Nobre. 40 graus, por calor, boa noite. Família de luz. É que eu agora também, se fosse ali à virada da esquina, também estava aí, com 40 graus. 40 graus é demais para mim, mas não fazia mal que eu punha-me à sombra. Pronto, a Júlia já disse que estava tudo bem, obrigado. Pronto, como era previsível, nós estamos a passar mesmo um bom pedaço de mau bocado. Estamos a percorrer um bom pedaço de mau caminho. Isto é triste, porque estamos a ver muitos irmãos a partir. No nosso país é muito triste o que está-se a passar, porque podia ser evitado. Havia sempre... Celestina, boa noite também. Havia sempre formas de se ter evitado, e há muitas formas que são simples e até se evitaria. Mas continuo-vos a dizer a vocês: olá, Fernando Daquino, um abraço, maninho, estás bem? Está tudo bem por aí? Chove ou faz sol? Lília Vitória, boa noite. Então, eu estou mais ou menos. Não descansei um bocadinho para vir fazer a jornada de oração. Pronto, estou assim. Ainda por cima me atrasei, mas avisei que atrasei, que era para vocês saberem o que eu vinha. Então, eu estava a dizer que isto está mesmo preocupante. E realmente, isto... chove. Olha, se chove é que é mau. Chove, está mau. Olá, boa noite, Conceição Ribeiro. Alguém dá aí um bocadinho de calma à Ana Paula Venâncio, que ela anda sempre muito atarefada, muito coisa, não tem calma nenhuma. Alguém lhe dá calma, por favor. E eu estava a dizer que realmente o nosso país escusava de ter tantos números e tantas coisas. Se logo no princípio se tivesse feito os exames e se tivesse feito uma separação e se tivesse explicado às pessoas... Eu mando-te um grande abraço, Olinda. Todos os dias te mando um grande abraço de luz para ti e para a tua família toda, incluindo a tua mãe, não é? Então, o que eu estava a dizer é que o que está a passar em Portugal, se houvesse boa vontade de todos, não se passaria o que está a passar. Nós tínhamos todas as condições para não passarmos. Era só uma questão de fazermos sacrifício. Mas quando veio o verão zico, tudo quis ir para a praia, quiseram ir para todos os lugares, e eu disse para se conterem no verão, não se contiveram, uns foram passando lentamente aos outros, uns foram ficando assintomáticos, outros já estavam assintomáticos, e agora com os testes que se fazem, claro que aparece mais gente positiva, não é? Não se tinham feito tantos testes. E depois é assim, nós às vezes temos que sacrificar, temos que ficar em casa, às vezes quando convivemos com as pessoas, porque devemos manter o convívio, temos que fazer o afastamento. Boa noite, Beatriz, espero que tenha corrido tudo bem. Então, nós temos que fazer mesmo o distanciamento, temos que ser pessoas de distanciamento. E aqueles que trabalham, prontos, é bom que trabalhem, porque assim vão ganhando o pão. E é bom que trabalhem, mas usem a máscara e mesmo no trabalho tenham, quando puderem, o distanciamento. Não se esqueçam de não usar a máscara muitas horas seguidas. Quando estiverem mais sozinhos e no sítio respirável, tiram um bocadinho a máscara, porque não se deve também usar a máscara tantas horas.
e para as pessoas que andam na rua. Só nos ajuntamentos é obrigatória a máscara, não se esqueçam, mas além da máscara, eu sempre fui que o distanciamento social é a melhor coisa para não apanhar este bichinho que anda aí de volta de nós para ver se nos apanha. Está a apanhar muita gente, os hospitais já estão a ficar saturados, o que também se têm preparado no verão para isto. Neste país as pessoas prepararam-se com uma cigarra, não foi com uma formiga. A formiga durante o verão todo trabalha arduamente para poder no inverno não ter que trabalhar e ter alimentação. A cigarra esquece-se disso e durante o verão canta, não se lembra do inverno, chega ao inverno morre. Portanto, nós temos até na natureza, a natureza dá-nos cada informação e temos na natureza uma informação excelente, que é a informação que a cigarra e a formiga nos dá. E nós sabemos que a formiga é o bicho mais inteligente que existe e nós devíamos, de alguma forma, ter o cuidado a seguir o coisa da formiga e não o da cigarra, mas nós continuamos, porque se nós fôssemos como a formiga neste verão, no verão que passou, nós não estávamos assim como estamos. Não estávamos nesta pandemia. Olá, Cristina Marques, está tudo bem? Boa noite. Nunca mais disseste nada, nem destes notícias. Até pensei que te fiz algum mal e que estava zangada comigo. Então, prontos, todos quiseram fazer como a cigarra e não fizeram como a formiga. Agora temos um problema entre mãos. E o problema é grave. É grave, porque qualquer um de vocês pode estar assintomático, pode estar a pegar à sua família e amanhã, outro dia, podem ficar doentes. Apanhar o vírus é uma coisa má. E há uma vacina também que deve ir para aí que não venha para Portugal, porque ainda é pior a vacina do que o vírus. Evidentemente que as pessoas que apanham o vírus e depois de ultrapassarem essa fase de apanhar demoram muito tempo. Obrigado, Paula Marcelino, pelo pedido que te fiz e tu concedeste. Então, o que acontece é que mesmo aquelas pessoas que já tiveram o vírus sabem muito bem, e elas podem falar melhor do que ninguém, que depois é difícil a recuperação. E depois, se adoecem outra vez, como já tem acontecido, pessoas que já apanharam o vírus pela segunda vez, o corpo não está ainda em condições de o receber e o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas vão ter que ir para os cuidados intensivos. E muitas vezes, muitas pessoas que vão para os cuidados intensivos já não saem de lá. Saem, mas não saem da forma como queria. E nós temos que evitar todas estas coisas. E para evitarmos, o melhor que temos a fazer é o distanciamento. As pessoas que já namoravam têm que ter cuidado com o seu namoro, no sentido de não se aproximarem de fazer o distanciamento. As pessoas que começam a namorar têm que ter cuidado se uma delas não está infectada, porque senão infecta a outra. Até no amor há uma grande diferença, ou seja, isto no amor entre um homem e uma mulher, ou entre dois homens, ou entre duas mulheres, não interessa, o amor está enraizado, neste momento está cortado, porque a nossa vida, em todos os sentidos, está a sofrer uma mutação e aqueles que estavam juntos, portanto, podem continuar juntos e, se tiverem cuidado, passam pelas beiras da chuva, pelos pingos da chuva. Aqueles que não estavam, ao começarem a namorar de novo, não é? Ao começarem a namorar, pela primeira vez, podem ter surpresas agradáveis. E isso nós temos que ter imenso cuidado. Imenso cuidado, imenso cuidado. E nada melhor, que eu estava a dizer, do que o afastamento. O afastamento é nós não estarmos uns em cima dos outros. É guardarmos a distância uns dos outros de 1,5 m a 2 metros. É quando falarmos, não gritarmos, falarmos calmamente, para não mandarmos tantos perdigotos. E não se esqueçam, há uma coisa que eu pus-me a pensar, vocês sabem que há muitas pessoas que fumam. As pessoas que fumam devem ter cuidado e não devem fumar ao pé das outras pessoas, de modo a que o seu fumo não incomode e não toque nas outras pessoas. Porque
a pessoa que fuma, se estiver infectada, pode mandar através do fumo e depois a pessoa inspira e pode realmente isso acontecer. É uma das coisas que eu também acho que é um bocadinho perigoso. Pronto, é melhor fumarmos só numa divisão ou assim. Não estou a dizer que agora tenho que deixar de fumar, porque agora não se deve deixar de fumar, porque quem fuma deve aguardar um pouco mais numa situação melhor para deixar de fumar. Mas quando puderem, deixem de fumar, evidentemente, mas agora não. Porque depois o vosso sistema imunológico enfraquece, os vossos pulmões também reagem de uma maneira diferente por falta da nicotina e do alcatrão e dessas coisas que também nos matam à mesma, e então vocês apanham uma gripe muito grande, que neste caso não será a gripe, mas será a Covid. Também é verdade que os números nos vão falando e nos vão dizendo que morre menos gente de Covid e morre mais gente por não ser tratada adequadamente, por não continuar os seus tratamentos, por não fazerem as suas cirurgias que estavam para fazer, que estavam marcadas, não podem ser feitas, por não continuarem com o acompanhamento médico devido. Tem morrido muito mais gente e nós vamos ver e vamos vendo, mas alguém já disse, morre muito mais gente com falta de assistência médica, e isso é que é triste. Porque depois, no fim das contas, nós vamos ver, pronto, irá haver uma grande mortandade. Eu gosto muito da palavra mortandade porque assim não é morte. Não faz-me tanta impressão, juro que não faz. Mortandade, pronto. E eu nem sei se isso existe, porque acho que a mortandade é quando se veste o morto. Acho eu, não sei. Mas eu gosto de dizer mortandade, o que é que sabe fazer? Mais para a frente haverá muita mortandade, porque é assim, todas as pessoas que apanham o vírus ficam com mazelas, com pequenas lesões. Ou o vírus pode ficar inativo dentro delas. Então, quando a pessoa estiver mais frágil de algum órgão, ou do sistema imunológico, ou apanhar, por exemplo, uma gripe mesmo, uma gripe de verdade, aí pois pode o vírus do Covid estar inativo e arranjar atividade e aí é pior, pronto, é só o que eu digo, aí é muito pior. Para quem já apanhou tem que ter cuidados redobrados para não apanhar outra vez e para não se deixar ficar doente no futuro, pelo menos para quem teve o vírus e para quem apanhou o vírus, deve pelo menos ter imenso cuidado nos próximos 6 meses, 6 a 10 meses, até o corpo estar corretamente, para não ter nada, porque se tiver, evidentemente que pronto, pode ir embora. E ninguém quer se ir embora. As pessoas querem acabar o seu trabalho. Devem se ir embora aquelas que têm que ir embora, não aquelas que não devem ir embora. Antigamente nós falávamos, até assim, entre espíritas, uns com os outros, quem defende a espiritualidade, falávamos e dizia, mas todas as pessoas vão na sua hora certa. Todas têm a sua hora certa e todos vão na sua hora certa. E eu às vezes dizia assim, não é bem assim. Às vezes, há em casos, e muitos, e agora são muitos mesmo, que as pessoas vão-se embora mesmo antes do tempo. Ainda não tinham acabado o seu tempo por um acidente que se deu inesperadamente e que não se foi capaz de controlar, por uma doença que apareceu rapidamente e não se é capaz de controlar. Muitas vezes morre-se antes de tempo. Nós morremos, o que é morrer antes de tempo? É, por exemplo, nós ainda teríamos que ficar mais 3 ou 4 anos aqui e porque aconteceu determinado acontecimento na nossa vida, nós começamos a ficar muito deprimidos, muito coisa, vamos ter má vida, logo aí vamos antes de tempo. Acontece-nos um acidente de carro muito violento, às vezes nós vamos distraídos a conduzir. Muitos dos acidentes de carro nós morremos realmente atempadamente. E há doenças que muitas vezes começam a dar sinal, nós não tratamos, deixamos de ir e quando chegamos já é no final. Também aí estamos a morrer um pouco antecipadamente. Pronto. Mas há algumas pessoas que têm que morrer com fruto dessas. Têm que morrer e a forma de morrer e desencarnarem a escolhida é uma forma destas, como a que está a passar. Mas a maior parte não foi esta forma que escolheu, de maneira nenhuma.
A maior parte, mas uma parte poderia ter escolhido, então, que morreria sem ser com a pandemia, mas assim com alguma coisa dessas. Porque a pandemia, vocês às vezes pensam que, pronto, a divindade que tudo sabe e, portanto, também sabe o que vai acontecer no mundo. Não é verdade. Isso não é verdade. Porque o que acontece no mundo acontece, segundo, é uma consequência do livre-arbítrio do próprio homem. O homem tem a sua liberdade de escolha, tem a sua liberdade de fazer tudo o que quer lhe apetece, independentemente do respeito que tem que ter ou que não ter. Eu tinha o respeito e a consideração pelos outros e o respeito e tinha o pensamento de... Mas muitas vezes nós somos tão egoístas que não queremos saber nada disso. Evidentemente que perante esse cenário a espiritualidade não pode tocar porque está na liberdade do homem. A espiritualidade protege determinadas pessoas que estão num local que não deveriam estar ali. Então, como não deveriam estar ali, elas são protegidas por uma energia e são retiradas daquele local, ou então não lhes acontece nada. Mas se teimosamente elas não obedecerem ao seu processo intuitivo, evidentemente que elas acabarão por ir, e aí não vão no seu tempo, vão num tempo incerto. Por mais que haja pessoas que, ao defenderem a espiritualidade e as diversas espiritualidades, que digam que está tudo marcado ali, alinhavado, não é bem assim. Há pontos principais da nossa vida que estão marcados. E esses pontos nós temos que o passar. Porque esses pontos são aqueles que nós podemos levar como os pontos que são aqueles que nós temos que vivenciar, que é aí que se vai dar a nossa transformação, é aí que vai se dar a nossa aprendizagem, é aí que nós vamos ter experiências que não tivemos até aqui. E esses pontos são de obrigatoriedade acontecer. Os outros pontos, e que são muitos, é do livre-arbítrio. Portanto, compete-nos a nós, quando percebemos que há um ponto que é da obrigatoriedade que nós impusemos a nós próprios passarmos, sabermos resolver rapidamente a questão para podermos encontrar o nosso equilíbrio e a nossa evolução espiritual. Porque se as energias, os seres espirituais não nascerem de novo ou não vierem à Terra, não evoluem. Porque na Terra é que nós passamos às adversidades, as coisas boas e as más. E as adversidades é a fome, a sede, é o nosso corpo, pois que às vezes não reage. E só assim é que nós aprendemos, por exemplo, a dor, o prazer, o sofrimento, a alegria, a tristeza, só estando na Terra. Porque se não estivermos na Terra, não aprendemos. E é por isso que todos passam pelo planeta Terra, como já passaram por outro plano espiritual, um planeta mesmo também que existe, que é a vida lá é diferente da Terra, é um pouco mais dura, agreste, não há assim uma grande evolução tecnológica, nem a tecnologia chegou lá e, portanto, é um país que está em desenvolvimento, que não é um país, é um plano, um planeta, que vai ser, pois, a próxima Terra. É por isso que há algumas pessoas que dizem que isto se tornará uma espécie de paraíso. Não é uma espécie de paraíso. A Terra, como é um planeta escola, subirá um degrau na sua escalada e, em vez de ser um planeta escola desde a primária, da pré-primária como se usa, passa a ser um planeta escola universitário, o que é uma maior evolução. Então, e para isso a Terra terá mesmo que evoluir e as pessoas que estão na Terra terão que evoluir. Então, nós temos que ter consciência. Isto pode não nos dizer nada, isto pode não querer dizer nada para alguns, mas isto diz tudo. Porque nós estamos aqui. Oh, desculpa. Nós estamos aqui na Terra porque. Maria José, mas ele já partiu há muito tempo, pelo que eu percebi. E a Maria José tem que ultrapassar isso. Tem que guardar essa recordação como. Vamos lá ver. Tem que ficar com a melhor parte que o seu menino lhe deu.
porque ele com 11 anos já lhe dava alguma coisa. E você também lembra-se do ter e do criar quando ele era pequeno. Agarre-se a isso e lembre-se que ele continuou noutra forma. Por mais que lhe dói, e dói muito, porque dói, e eu não queria passar por o que você passou, eu passo de outra forma, mas dói muito, porque dói, mas nós temos que também perceber que nada é nosso, tudo nos é emprestado. E então nós temos que depois responder pelo uso que demos às coisas. Mas isto refere-se aos nossos esposos, às nossas esposas, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos familiares, e àqueles que não são nossos familiares, mas que cruzam o nosso caminho. E também se refere às coisas, à garrafa, à casa, ao dinheiro. Mas a Maria José tem que ultrapassar, porque não pode ter... O ontem já não existe mais, é impossível mudar. E nós não podemos viver sempre no ontem, temos que viver no hoje. E eu não sei, não é? Estou a dizer, não estou a ver agora, mas a Maria José tem que ultrapassar essa fase, porque é assim, ao tempo que foi há quanto tempo? Maria José, ponha aí, que é para eu poder falar à vontade, então um bocadinho consigo, porque serve também para os outros. Há quanto tempo é que foi que aconteceu isso com o seu filho? Ponha aí escrito que eu quero ver. Porque é bom sempre a gente falar nestas coisas. Há quanto tempo foi, Maria José? Diga lá. Eu agora não me lembro a sério. Diga lá, há quanto tempo foi que aconteceu ao seu menino um acidente? Que ele foi-se embora. Há 17 anos, está a ver. Então, quero que eu lhe diga uma coisa, Maria José. Tem que seguir mesmo em frente. Porque sabe porquê? O seu filho, aquele que foi o seu filho, teve um nome, continuará na sua memória, mas eu já tinha percebido, continuará na sua memória como seu filho. Mas, na verdade, ele deixou de ser seu filho. Porque ele já nasceu, já anda por cá. E vou-lhe dizer mais, ele não nasceu perto de si, porque ele o que tinha que fazer consigo fez. Então, ele já nasceu, ele já não é uma criança, posso-lhe também dizer isso, já não é uma criança neste momento, e está a viver a sua vida. Só que ficou gravado na parte espiritual e na sua memória que ele ficará sempre a ser o seu filho. Imagina que a Maria José morreu hoje e queriam o encontrar. Não o vai encontrar. O mais que lhe poderiam informar e você ver é a nova vida dele, mas do qual, uma vez que ele estava na Terra, você não poderia ter qualquer tipo de contacto com ele. Mas ele, antes de nascer, ele foi-se despedir de si. E ao despedir-se de si, ele deixou uma espécie de uma gravação, que não são as gravações que a gente deixa. É uma espécie de uma gravação, imagina uma gravação, mas uma espécie de uma gravação, mas deixou. E em que ele lhe diz, pois assim, que você verá isso quando você desencarnar, lhe diz, olha, foste minha mãe naquela reencarnação, naquele momento, por isto, por aquilo, tínhamos aquilo e aquilo outro a consertar, o meu acidente teve a ver também com o aprendizado para ti, e portanto, eu amei-te e tu me amaste e continuamos a amar, mas eu agora estou noutro lugar, estou, por exemplo, noutra família, já tenho família, por exemplo, num dia, porque a Maria José não vai morrer amanhã, portanto, num dia, e ela ainda não tem idade para ter filhos, então, ou para ser pai, para ter filhos, pronto, só digo isto. Então, o que é que acontece? A Maria José, ao estar a pensar sempre nisso, não sai desse ciclo e está em sofrimento. Então, a Maria José tem que ir em frente e pensar nele com todo o amor e todo o carinho e com as alegrias que ele deu. Não pense nas tristezas que ele deu, com as alegrias que ele deu. E tem que deixar de pensar no acidente que o levou, porque senão a Maria José ficará sempre a pensar que alguém quase propositadamente lhe provocou isso. E isso não foi provocado dessa forma e nem aconteceu dessa forma. E isso foi realmente um acidente. Os acidentes acontecem e foi um acidente e o menino teve que partir. Portanto, mas você deve ter algum sítio em que o corpo dele deve estar, não é? Você visita o sítio, converse no sítio que o corpo possa estar pela última vez, converse e
faça você uma despedida lhe desejando que a vida nele na Terra, a vida dele na Terra, a vida dele na Terra, que seja uma vida mais feliz. Ele podia ser muito feliz consigo, mas que seja ainda muito mais feliz. Então, desejar-lhe isso. Desejar isso. Porque. Mas as saudades. Pronto, agora vamos ver. Ao Maria José, as saudades. Por isso é que as pessoas não devem ser cremadas. E devem-se fazer um túmulo ou enterrar as pessoas no cemitério e pôr-lhe lá uma campinha. Por causa disto mesmo. Porque é muito difícil, se nós não tivermos um sítio para irmos ver que foi a última morada daquela pessoa, se não tivermos um sítio assim, nós não conseguimos fazer o luto. Nós não conseguimos ultrapassar diversos obstáculos. E eu sei aquilo que estou a falar, que passei por uma situação que também me partiu o coração. Estou a falar para si, Maria, estava ali a ver uma coisa. Portanto, você faça isso. E não tenha muitas fotografias dele, basta só uma. Não tenha muitas fotografias. Porque eu já passei por uma coisa idêntica e muito dolorosa, até entrei em depressão. Eu sei aquilo que estou a falar. Nós às vezes temos de ter a coragem. Nós às vezes temos de. Prontos, mas tem campa. Sempre tem alguma coisa. Tem a campa. Então, vai lá à campa, como vai lá. Pronto, quando ele foi para o hospital, você não o viu mais. Prontos. Mas tem uma imagem antes dele ir para o hospital, antes de acontecer as coisas. É essa a imagem que você deve guardar. E, além disso, pode ir à cama dele, mas não é chorar. É conversar. Chegar lá a conversar. E dizer, olha, gostei muito que tivesses sido meu filho, tenho muitas saudades tuas, e tenho mesmo. Às vezes, eu já percebi que, que ele foi enterrado sem a Maria José o ver, pronto. Acho que é isso. Mas você pode chegar lá e dizer, olha, eu gostei muito que tivesse sido meu filho, amo-te ainda muito, mas também tenho consciência que tu deves estar numa nova vida e por isso eu estou aqui só para te desejar que nessa nova vida tu possas ser a pessoa mais feliz. Pronto, eu estou triste, mas eu ultrapasso esta minha tristeza, vou tentar pensar em ti de outra forma. Então, de outra forma, pronto, e é sempre dizer isso. E você vai reparar, com o tempo, você vai se desprender. Vai se desprender e vai fechar o ciclo. Porque você pensa que fechou o ciclo, mas você não fechou. Tanto que não fechou, que a Maria José fala muito nele. E quando nós falamos muito numa pessoa que partiu e que nós gostávamos muito e amámos muito, como os nossos filhos, não é? Ou até um marido, ou até um pai ou uma mãe. Quando nós falamos muito é porque ainda não estamos de bem connosco. Esse é um sinal. Porque quando nós estamos de bem connosco, nós deixamos de falar. Às vezes sentimos a falta da pessoa. E às vezes sentimos que gostaríamos que a pessoa estivesse ao pé de nós, mas a nossa essência sabe perfeitamente que aconteceu, mas a memória dele, Maria José, a memória dele está sempre presente consigo. Por isso é que eu digo, que era só as boas memórias, não vá para nenhuma má memória. É só as boas memórias. E de certeza que isso causou um grande transtorno na sua vida, que alterou a sua vida toda, que você tinha a Maria José tinha uma expectativa de vida e de certeza absoluta que essa perspectiva de vida foi alterada e que a Maria José sentiu uma grande revolta na altura, sentiu grande sofrimento e é por isso que não deve ultrapassar de modo a que não se prenda muito a isso por causa disso mesmo, para na verdade, você
continuar, mas com uma lembrança tão positiva, uma lembrança doce, uma lembrança amorosa, uma lembrança que quando se lembra dele não lhe dói. Pronto. A partir do momento, quando se lembrar dele, não lhe doer nada no seu interior, a partir desse momento, você verá que as coisas são diferentes. Mas nós devemos ainda de falar mais nisso, porque há algumas coisas que eu não vou dizer em público, porque nós agora estamos em público, as outras pessoas estão ali. Eu também só estou a falar usando a Maria José porque senti-me permitido a isso e para que os outros também tenham atenção e tenham essa noção e para que não seja preciso aos outros perderem um filho para saberem dar valor, ou seja, perceberem o quanto difícil é perderem um filho. E foi por isso que eu quis hoje então estar a falar assim com a Maria José. Mas nós devemos fazer um dia destes uma videoconferência e falarmos os dois a sós, a Maria José falar, dizer as suas coisas todas, porque acho que vai ser bom essa nossa conversa. Maria José tem que me dizer quando vai ao meu mensageiro e põe lá quando pode ser e a gente faz assim um direto um com o outro, a vermos cara na cara, para nós podermos conversar mais à vontade, que é porque eu já reparei que isso do seu filho ainda não está bem resolvido. Há aí qualquer coisa que precisamos trabalhar. E eu posso ajudar e nós podemos fazer isso. Eu tiro 30 minutos, tiro uma hora, se for possível, ou fazemos uma vez numa semana, noutra vez noutra semana, noutra vez noutra semana, para não estarmos também uma hora, para irmos aos poucos. E nós depois conversamos a sério, mas a conversar mesmo a sério. E depois a Maria José fará, está bem? Mas hoje foi, eu usei-a, vai-me desculpar de eu dizer isto, eu fui falando consigo, mas ao mesmo tempo, Maria José, eu estava a falar para eles todos, porque também alguns deles perderam pessoas que amavam muito, assim como eu já perdi, e quase que ia morrendo também. Portanto, eu sei o que é essa dor. Eu entendo, mas depois quando nós falarmos os dois, eu vou lhe dizer como você tem que fazer. Eu não vou dizer isso agora. Vou-lhe dizer e você vai chegar lá. E então eu quis falar isso com a Maria José, porque comecei a ler e já não é a primeira vez que a Maria José fala no seu filho, nem a segunda, nem a terceira. Então aproveitei para que todos os que estão na live connosco, no direto connosco, possam perceber, através da Maria José, o quanto é doloroso perder um filho. E para que eles possam estimar bem os seus filhos e sabendo sempre que todos os dias são tão importantes porque esse pode ser o último dia que todos estão juntos. E é isto nós devíamos perceber desde sempre. Desde o momento que acordamos até que voltamos a adormecer, nós devíamos pensar diversas vezes nisso. E nós às vezes não pensamos. Nós vemos acontecer aos nossos vizinhos, nós até acabamos por ir ao funeral de amigos nossos que perderam filhos, mas não somos capazes de pôr no lugar deles. E não é preciso morrer nenhum filho a nós para nós nos podermos meter no lugar deles. É preciso nós observarmos, nós vermos, estarmos atentos. O silêncio é a melhor forma de amar. O silêncio é a melhor forma de amar. Através do silêncio nós descobrimos coisas espantosas. Descobrimos-nos a nós próprios, descobrimos porque é que os acontecimentos se dão, descobrimos a nossa própria espiritualidade, descobrimos a nossa própria fraternidade, descobrimos os nossos podres, mas descobrimos também as coisas que temos de boas, descobrimos quem são os nossos amigos. Descobrimos tanta vez quem são os nossos amigos, quem tem uma amizade sincera, verdadeira connosco. Através do silêncio nós conseguimos realmente chegar a muito lado. Então, hoje usei aqui na reflexão a Maria José pelo problema dela, mas também para cada um de vocês, porque cada um de vocês, por exemplo, a Fernanda ainda há bocado estava a dizer, não é preciso puxar para trás porque eu lembro-me, que é a falta de assistência médica, porque ela também teve que esperar, ela foi operada há pouco tempo e teve doentinha e está um bocadinho ainda doente, está em recuperação e ela queria fazer um exame que tinha que fazer
e queria ir ao hospital e ela diz aqui falta de assistência nos hospitais, exames atrasados e consultas. Por exemplo, ela, por acaso, não demorou muito, era para demorar, mas acho que depois ela conseguiu, mas se ela demorasse muito, com certeza voltaria a ter outra vez o problema que teve. Pronto. É aqui que nós temos que estar preocupados, não é? Mas quase de certeza. E assim não. Atempadamente, se ela for sempre se vigiando, com a regularidade que manda a ciência, assim, ela sobrevive ainda muito e muito tempo. Porque o mal todo é nós apanhamos o mal, apanhamos uma vez, depois apanhamos novamente o mesmo mal. Porque quando apanhamos a segunda vez, muitos de nós, muitos de nós já não conseguem sobreviver, muitos mesmo, muitos. E as pessoas às vezes não pensam nisso. Evidentemente, eu também tenho tempo para pensar. Está bem, Jorge, acalma-te. Para pensarmos muito. E nós temos que pensar, porque às vezes nós não pensamos muito. Pronto, às vezes ela, a Fernanda, percebeu o que eu quis dizer e disse, ia ter mesmo, exato. Mas Fernanda, tu tiveste ainda a força, a agilidade e tudo para fazer as coisas rapidamente, mas tens de lembrar que há muita gente que está como tu, há muita gente que está como tu que não sabe que está e que se tivessem a fazer a medicina como faziam antes do Covid, para todos de igual modo, que descobriam mais atempadamente e há muita gente que está como tu, calhando não vai sobreviver como tu sobreviveste, por falta de assistência médica, por falta dos exames de diagnóstico, por falta da preocupação do médico com o seu doente, porque a vida não é só Covid, a vida é câncer, a vida são pneumonias, a vida são problemas nos ossos, problemas no sangue, a vida é muitas coisas, são coisas más. Quando não havia o Covid, os hospitais também estavam sempre cheios e no inverno estavam sempre a abarrotar de gente. Portanto, as pessoas não conseguem, não conseguem, perante uma grande dificuldade, não conseguem realmente ultrapassar essa dificuldade, ficam em pânico. Mas quando, por exemplo, alguém chama a atenção a eles, ainda ficam mal dispostos connosco. Mas eles é que têm a responsabilidade. E é essa falta de humanismo que às vezes me dói tanto. Além de tudo, das coisas que eu sinto, que eu defendo, a falta de humanismo, a falta de transparência e de sinceridade, a falta de verdade uns para com os outros magoa-me profundamente. E a ingratidão, uma coisa que magoa muito. Maria José também é verdade que perdeu uma filha há 15 anos. A Maria Luísa, desculpa, Maria Luísa. E é verdade, e eu até a acompanhei na altura, e pronto, mas lá está, ela percebe, perdeu, mas percebe, perdeu de uma outra forma, tem outra forma de pensar, mas ela perdeu a filha dela. E na altura também foi muito doloroso para ela e a aceitação, mas ela, pronto, de qualquer forma, resolveu, eu penso que a Maria Luísa resolveu o assunto dela. Tem graça que na altura eu a acompanhava, portanto lá vão 15 anos, pronto. Mas estes problemas da humanidade, que são muito graves, não é? Porque há muitos pais a perderem os filhos neste momento, não é? E é uma dor muito grande. Então, no estrangeiro, vocês nem querem saber, não é? E depois há muitos filhos que estão a perder também os pais. E que é muito triste, é muito melancólico. Porque é assim, quando a gente... O nosso psíquico tem uma coisa, e a nossa mente tem uma coisa muito interessante. Nós nascemos e ao nascer nos mostramos uma cultura e somos envolvidos numa cultura. E essa cultura pode não estar certa para a nossa evolução. Se não está certa, vai nos induzir em erro. E é aí que causa
a confusão e às vezes a inadaptabilidade nossa à própria sociedade. A sociedade devia compreender que todas as pessoas que nascem são diferentes, nenhuma é igual a igual. Não há nenhuma pessoa igual. Têm personalidades diferentes, pontos de vista diferentes, maneiras de ver diferentes, atitudes diferentes. Vão ter uma personalidade completamente diferente uns dos outros. Vão gostar de cenouras e os outros vão gostar de tomates. Olha, todas essas coisas. E isso é aprender nas escolas. Em vez de estarmos na matemática, na química, deixávamos isso para mais tarde e começávamos logo a ensinar as crianças, quando elas têm aquela apreensão e que estão a desenvolver a sua personalidade, que já têm, aí é que nós ajudaríamos as crianças e os homens e as mulheres eram muito melhores. Infelizmente não estamos virados para aí. Agostinho da Silva já defendia que tinha que ser assim. É engraçado que ele defendia isso. Já morreu, evidentemente. Ele defendia isso. Então, é pena os nossos políticos que não tenham essa capacidade. Porquê? Porque eles têm dinheiro para pôr os filhos deles nos melhores colégios. E pensam que os filhos deles estão a ser muito bem educados e que estão a ser muito bem, e estão a ser humanizados, mas não estão. Estão a ser instrumentalizados. Há pessoas que estão instrumentalizadas que ainda conseguem ser mais humanos que aqueles que não estão institucionalizadas. Olha, agora foi-se-me aqui. Ao Paulo Lemos é verdade. Muitas pessoas não têm grande cuidado porque o vírus não se vê. Só se sabe o resultado. Não. Aí não vamos concordar e eu vou-lhe explicar já consigo. Uma questão é a relação do Covid com o ser humano. Nós sabemos que o Covid é um vírus. Sabemos como o vírus se apanha. Sabe-se pouco sobre o vírus, como resolver a situação. Os hospitais, a partir do princípio, mas isso do princípio, que isto tudo começou, os hospitais deviam ter logo feito, por exemplo, eu vivo aqui em Leiria, existe o Hospital Leiria, existe o Hospital Pombal. Por exemplo, escolhíamos Pombal e adaptávamos o Hospital Pombal em condições para o Covid. E o Hospital Pombal ficava para o Covid e o Hospital Leiria continuava a atender todas as pessoas e as pessoas, às vezes, irem com as suas doenças normais, continuavam a atender as pessoas que não tinham Covid. Logo do princípio, tinha que se testar pelo menos a população toda ativa. Vocês vão reparar que a maior parte das mortes que se deu no Covid até hoje foi em lares da terceira idade. Lares esses, para se ocupar um lar desses, é preciso quase ter 800 a 1000 euros para pagar esse lar. É por isso que não se justifica ter morrido. As pessoas deviam ser mesmo punidas criminosamente. É por isso que não justifica nada essas pessoas terem morrido. Porque esses lares eram os lares que melhor condições tinham para precaver-se. E não se precaveram. Aí parte da Direção-Geral de Saúde, que não obrigou, ou seja, durante estes anos todos, deixou que se abrissem lares clandestinos, apoiou lares que não devia ter que apoiar. Nenhum lar da Santa Casa da Misericórdia merece ser apoiado, porque todos os lares a maior parte dos lares da Santa Casa da Misericórdia são ocupados por pessoas que não têm um ordenado de 600 euros ou que tinham um ordenado ou uma reforma de 600 euros. São ocupados por pessoas que têm ordenados de 1000 e tal euros, ou então os familiares têm que pagar essa mensalidade. Portanto, não se justifica tanta gente ter morrido nesses hospitais da Santa Casa da Misericórdia. Justificava-se ter morrido naqueles hospitais, não é hospitais, casas de saúde não é casas de saúde, lares da terceira idade que não estão completamente legal e não cumprem os requisitos. Porque as Santas Casas da Misericórdia, embora haja uma ligação subtil, não há uma ligação direta entre umas e outras, cada uma é independente, nós temos que pensar nos provedores. Que pessoas temos como provedores das Santas Casas da Misericórdia, dos lares, das farmácias, onde estão as crianças, onde estão os idosos. Porque isso tudo é tudo muito bem pago.
Agora, é verdade, e não deixa de ser verdade, aqui foi uma falta de humanidade perante aquelas pessoas que trabalhavam nessas santas casas, que não tiveram cuidado e não sabiam que podiam transmitir o vírus lá para dentro, e os familiares também quando visitavam, e portanto aí foi o pânico total. Na outra pessoa, na outra parte, houve muitas notícias contraditórias. Primeiro não se usava a máscara, não era preciso a máscara, agora é obrigatória a máscara e mais não sei o quê. E existem estudos a dizer que a máscara é um mal menor, mas não deixa de ser um mal. Nunca ninguém teve a coragem de dizer assim, é preciso haver o distanciamento por completo. É preciso, prontos. Não é só, acabou-se o abraço, beijinho, isso assim, mas as pessoas estavam a morar nas casas. Elas não foram testadas, e muitas delas, ao morar umas com as outras, algumas estavam infectadas e começaram-se a infectar. Agora, o país, ou seja, quem governa o país em si, foi mais papista do que o Papa, porque o país automaticamente fechava as fronteiras, deixava só passar as mercadorias e acabou-se a história. Testava a população, porque nós só somos 10 milhões de habitantes. Não somos 140 milhões. Nem somos 40 milhões, somos 10 milhões. Testava a população ativa, que é uns 6 milhões de pessoas. Testava essa população. E testava a população ativa. Depois de testar a população ativa que trabalha, ia ter a noção exata de quem estava ou de quem não estava. Nunca tinha permitido o Carnaval de Ovar. Nunca tinha permitido que os chineses fossem à China comemorar o ano chinês e voltassem para os países. Todos os países foram irresponsáveis nesse sentido. Sim, senhora, segundo a liberdade, os chineses podiam ir à China porque na China já desde tempo que se falava nisso. E havia uma consciência. Podiam ir à China fazer o ano novo chinês, mas ficavam lá. Não tinham mais retorno. E era-lhes dito logo isso. Porque o mal todo e o que propagou isso foi o ano chinês, foi o carnaval. Portanto, tanta coisa que queriam fazer o carnaval, e reparem o que passa em Ovar. Ovar foi um dos sítios mais coisas, por causa do carnaval de Ovar, foi o mais a coisa. Não faziam o carnaval, não abriam fronteiras, tivessem muita pena, enquanto não testassem tudo, não fosse possível testar tudo. Não faziam. Tivemos confinamento, no tempo de confinamento era para testar, até ter a noção exata. E isso não se fez. Agora o que é que aconteceu? Aconteceu que as pessoas andaram para aí a transmitir os vídeos numa para as outras. Umas por falta de informação, porque a informação nunca foi correta. Ainda hoje a informação não é correta. Ainda hoje na Assembleia da República eu ouvi alguns deputados a falar e só disseram asneiras em relação ao Covid. Não disseram nada de jeito e não deram a informação correta. E o mal todo é que não há uma informação correta entre a DGV e os médicos. Os médicos também estão às aranhas. Quando é para ir buscar alguma coisa ao estrangeiro, todos vão buscar e copiar do estrangeiro. E agora não souberam ver que as coisas... Vocês reparam como está a França? Está como estava no princípio, está pior. A Espanha é a mesma coisa. A Alemanha vai para lá. A Itália é a mesma coisa. Claro que Portugal aconteceu isto porque o governo quis ser mais papista do que o Papa. Ai, Deus nos livre, porque o governo não assumiu que não tinha dinheiro. Se o governo tem assumido que não tinha dinheiro, que não tinha condições, mas que nós tínhamos que fazer algum sacrifício, estava bem. Mas o governo governou estes 5 ou 6 anos com os impostos que foram postos num período de crise. Ele não baixou nem tirou nenhum imposto, pelo contrário, foi vivendo, não fez com que o país se desenvolvesse. E mais, as pessoas começaram a negociar com os chineses. Os chineses começaram a ocupar todo o mundo. Mas isto é a realidade. Então o que é que acontece? Acontece que as pessoas haviam de ter desenvolvido a sua própria economia, acreditar mais em si próprios. E não era só
Não ganhavam 100%, ganhavam 30%, chega muito bem. Dava para tudo, mas as pessoas são gananciosas porque querem depois ter um carro XPTO, querem ter uma casa, e as coisas não dão para tudo. Então começaram a falar com os chineses, a fazer os negócios chineses. E continuaram a fazer. Nós sabemos muito bem como é que a Itália teve aquela pandemia enorme e rapidamente. Foi no tempo do Carnaval. Porque havia lá uma feira em que estava lá reunido pessoas de todo o mundo e as pessoas esquecem se é disto, é destas atitudes. Depois as pessoas, o Partido Comunista também foi parvo, porque o Partido Comunista quis fazer o 1º de Maio. É mais importante o 1º de Maio, por exemplo, do o 2, que é o Dia dos Mortos, o 2 de novembro. Não é. É que não é mesmo. Para as pessoas fazerem o seu luto, o 2 de novembro é muito mais importante, e o 1 de novembro, do que o 1º de maio, ou do que o 25 de abril, ou do que seja lá o que for. Mas não, quiseram fazer tudo, deram maus exemplos, e agora vêm pôr obrigações às pessoas. Não podem. Não podem. Depois dizem, aquele fez um casamento e uma festa e um morrai, o parto, e foi 200 pessoas, assim, mas foi permitido pela DGV, porque já estava permitido. Pois, mas as pessoas esqueceram-se que nesse do Ovar houve muitas transmissões e houve muitas pessoas que não eram do Ovar e que foram a esse coisa. Por isso é que o Ovar foi fechado. As pessoas esquecem-se. As pessoas não querem ver. As pessoas quiseram foi carnaval, quiseram pôs as férias, nas férias. Ai, Deus nos livre, vamos morrer todos à fome. Nós vamos morrer à fome. É agora, já falei na festa do Avante, já falei também numa que fizeram no 1º de Maio, por exemplo, que nunca deveria ter feito, mas os sindicatos quiseram. Agora os sindicatos que vão para o hospital ajudar as pessoas, olha que disparate. E o Primeiro-Ministro, e os deputados, e todos aqueles que fazem parte do governo e da função pública que são responsáveis, que vão para os hospitais acudir às pessoas. É que elas esquecem-se que quem está a morrer são as pessoas que contribuem para o ordenado delas. Elas esqueceram-se disto. E elas esquecem-se que amanhã, outro dia, elas vão passar fome como nós passamos fome. E aqui posso concordar, é esta falta de respeito que se tem pela própria individualidade e pela coletividade. É uma falta de respeito muito grande. Porque os médicos deixaram de atender nos hospitais e deixaram de fazer exames e todas essas coisas porque toda a gente tem medo de apanhar o vírus, senhores. Será que vocês não percebem? Toda a gente tem medo, até os médicos têm medo. Os únicos médicos que são considerados da frente são aqueles que estão a tratar Covid. Mas a nossa vida não é Covid só. Nós temos um problema de Covid. Mas temos outros problemas que precisam de ser resolvidos. E parece que toda a gente, desde março, parou o país só para o Covid. E depois abriram as fronteiras. E depois foram os ingleses que tiveram uma maior taxa, que vieram e depois já não queriam vir e depois deixaram de vir. Nunca se fez testes quando as pessoas chegavam ou quando as pessoas iam embora. Outros países fizeram. Tudo podia estar a trabalhar, os aviões, os restaurantes, os cafés. Era só uma questão de se ter testado e saber que em determinada altura parava-se o mundo numa altura, ou cada país procurava parar e não deixava sair do seu país, nem deixava de entrar. Mas não, vocês começaram assim, mas os que estão em França, coitados, começaram a dizer, mas vamos visitar os nossos familiares a Portugal, isso assim. Pois lá foi mais uma cambada, foi mais pessoas, porque elas estavam assintomáticas, lá foi mais uma pegadela do vírus, lá foi mais uma pegadela. Hoje temos muita gente assintomática e como hoje se está a fazer muitos testes, aparecem muito mais pessoas. Na altura faziam-se tão poucos testes, mas os testes que se estão a fazer hoje, se têm feito na altura, deixem estar que os números não eram assim como foram. Eram muito maiores, porque tinha havido os carnavais, as pessoas tinham vindo do estrangeiro e tinham ido ao estrangeiro. Foi isso tudo que dominou por todo o mundo. E infelizmente os chineses vivem em todo o mundo. E isso começou na China, porque foi provocado um pouco pelos americanos e um pouco pelos chineses, porque eles querem pôr uma parte uma parte da população mundial, querem mandar de cá para fora, mas eu já disse que eles não são Deus. Só os deuses é que podem fazer isso, não eles.
Então vocês que fazem parte de qualquer tipo de associação, de qualquer tipo de religião, de qualquer tipo de partido político, têm que ter consciência, têm que saber fazer parte de qualquer equipa de futebol. Não é a guerra que se resolve as coisas, mas têm que compreender os princípios básicos. Porque isso é que se chama não ser ignorante. Porque assim, nós passamos na boca deles, e a imagem que nós passamos para eles é que somos todos ignorantes. Então eles podem fazer tudo o que querem a nós. Qual é a ideia? Não interessa se é a esquerda ou a direita que está a governar. Mas aquele que governou disse tanto mal do anterior e foi governar com os impostos. Não tirou um único... Se tirou foi um ou dois ou três ou quatro. Nenhuma única taxa, nenhum único imposto que foi imposto pela Constituição que o permitia quando o nosso país estivesse em estado de carência. Portanto, tivesse falta de dinheiro. E o que aconteceu foi a Troika que veio e teve que dar dinheiro. Teve que dar dinheiro para quê? Para pagar primeiro aos funcionários públicos e depois deu mais dinheiro e a Europa deu muito dinheiro e os nossos primeiros ministros todos que governaram Portugal até hoje, se fosse analisado, e já foi, por entidades independentes, e todos eles têm matéria para lhes ser levantado um processo criminal. E ponto final. Então, se nós não podemos defender uma teoria, nem uma filosofia, nem um partido político, sem saber, não é por aquilo que eles dizem. Primeiro temos que saber qual é o programa, quais são os seus estatutos, o que é que eles dizem nos seus estatutos que defendem. E nós aí é que vimos se estamos ou não estamos disponíveis para aquilo. Porque se vocês, a maior parte de vocês, e todo Portugal, pegasse nesses estatutos, nessas escrituras de formação de partidos, e nos estatutos que eles têm, nos princípios básicos que eles têm que defender, vocês haviam de ver que há coisas que são defendidas quer pelo Partido Comunista, quer pelo PSD, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PAN, quer pelo Chega, quer pelo PS, por qualquer partido. Há coisas que são inconcebíveis. Todos eles têm coisas inconcebíveis. Cabe-nos a nós, se fazemos parte ou se simpatizamos com alguns deles, cabe-nos a nós primeiro irmos votar, porque Portugal é muito preguiçoso e não vai votar, e é no voto que se tem que manifestar, e cabe-nos a nós ter consciência de que é que aquele partido defende, e se nós estamos ou não estamos. Não é o que o membro do partido, ou o que as pessoas que governam os partidos, não é aquilo que eles falam na televisão, não é aquilo nas entrevistas que eles dão. Isso não é nada, eles dizem o que querem, lhes apetece. É saber se eles estão a cumprir o programa eleitoral que comprometeram-se com o povo. Não estão. Cobra-se. E como é que se cobra? Tiram-se de lá. Nós temos o poder de os pôr lá e de os tirar. Tiramos. E ponto final, parágrafo. Agora, nós deixamos, depois do 25 de Abril, nós deixamos nos roubar constantemente e fazer pouco de nós. E deixámos que eles nos tratassem como se nós fôssemos atrasados mentais e ignorantes. E ainda hoje eles têm essa noção. E é por isso. E nós também fomos um bocadinho ignorantes. Nós começámos a reparar muito, olha, como os títulos académicos serem muito importantes, e quem era doutor, olha, pode passar à frente, faz favor, e mais não sei o quê. Quanto isso, não tem nada. O que tem a ver é as competências que as pessoas sabem. Se um homem das fechaduras, se eu preciso dele para me abrir a porta, eu tenho que lhe dar a ele importância. Se o homem que me constrói a casa, eu tenho que lhe dar importância. Eu não vou dar importância, nem crédito. Uma pessoa que põe-se de um púlpito, que não sabe o que é o ordenado mínimo, não sabe o que é viver na pobreza e no limiar da pobreza, não sabe o que é estar envolvido no trabalho e ter 2 ou 3 empregos e fazer horas seguidas e horas extras e os patrões não pagar, eu não vou ouvir uma pessoa dessas a falar o quê? O que é que ela tem para me dizer? Nada. Só pode ter para me enganar ou para me roubar. E o que aconteceu em Portugal nestes últimos anos, nestes últimos quase 40 anos, era agora fazer as contas e vocês fazem, é isso, é que nós só temos pessoas. E que foram essas mesmas pessoas que foram castigadas pela a velha senhora,
mas que depois fizeram pior do que a velha senhora. E isso é que é triste. E mais não digo. Pronto. Agora estava a falar dos sentimentos das pessoas. Vá a dormir, Maria José, e tenha uma boa noite de sono. Com uns sonhos bonitos. Bonitos e interessantes, que esclareçam, que esclareçam de toda a forma e feitio, de modo a que você possa amanhã irradiar alegria por todo lado. Pronto, e já falei demais e acabei por não concluir o meu raciocínio e já não vou concluir porque eu vi que já estou aqui há 1 hora e não queria estar tanto tempo. Portanto, gosto muito de vocês, amo-vos muito do meu coração, mas nós vamos ter que ficar por aqui, está bem? E vamos ficar por aqui. Vou fazer a oração, hoje vai ser curtinha, mas vai valer a pena. Porque vale sempre a pena quando a alma não é pequena. Vamos lá. Bendito Senhor, onde estás? Nós queríamos conversar convosco, Senhor. Nós andamos muitas vezes perdidos neste marasma que é a vida. E precisamos de nos encontrarmos, Senhor. E é por isso que precisamos de vós, Senhor. Nós precisamos de nos encontrar. Nós precisamos de sentir a vibração do nosso próprio amor a fluir por todo o universo e por nós próprios. Nós queremos nos proteger. Nós queremos ser amparados por vós, Senhor. Nós queremos caminhar em liberdade, percorrer o caminho em liberdade, amarmos. Nós queremos que as emoções sejam criativas e positivas. Nós queremos ser esclarecidos. Nós queremos ter vontade de pesquisar, de aprender e de sermos autodidatas. Nós queremos, sobretudo, que cada irmão nosso, incluindo nós próprios, sejamos tratados pelos outros irmãos que têm o conhecimento e a sabedoria que nós não temos, para que nós possamos estar bem, para contribuirmos com os nossos conhecimentos e com as nossas competências para com os restantes irmãos. É preciso haver um equilíbrio. Evidentemente que estou a falar deste país em que eu e muitos habitam, mas ao mesmo tempo estas imagens que passam dos outros países, é como se eu fosse desses mesmos países. Não posso esquecer nenhuma criança, aquela criança que está à esquina sozinha, aquela que há algum tempo não bebe água e aquela que não é alimentada, e aquela que está a ser maltratada por seus pais, seus familiares, e aquela criança que é prisioneira de homens que são os vendilhões do templo, e aqueles que são vítimas da sua própria ganância, do seu próprio desespero e da sua própria incongruência. Todos são dignos, Senhor, do teu amor, da tua jovialidade, da elevação energética. Todos são dignos. E aqueles ali, aqueles que não falam, que não conseguem dizer sequer que lhes dói, que estão mal aconchegados, precisam de tanto, mas tanto. E por isso, Senhor, tu podes intuir aqueles que os tratam a serem mais humanos e também a serem mais divinos. E aqueles outros que nós na Terra não temos possibilidade de os fazer regressar, que já nem estão cá, nem estão lá. Precisam também dos afetos, precisam dos abraços. E aqueles que estão nos cuidados intensivos em todos os lugares, uns por uma razão, outros por outra, precisam de ser assistidos. Os enfermeiros e médicos sejam envolvidos na grande energia do amor e possam com o humanismo tratá-los. E se assim não for, que os seus anjos da guarda possam, com a tua autorização, Senhor, descer junto a eles e fazer eles o milagre da própria vida.
E aqueles que estão com ouvidos, que não conseguem respirar, que têm que respirar artificialmente, que os seus órgãos vão entrando em falência. Só vós, Senhor, podereis tomar uma atitude. Só vós podeis mandar os anjos guardiões junto a eles. E as emoções, e as vibrações, e a luminosidade. E só vós com eles podereis decidir o que é melhor ou o que é pior. Como se deve fazer. Porque nós andamos perdidos, andamos um pouco confusos. E aqueles que nos governam, que nós escolhemos de alguma forma, e é a nossa responsabilidade, bem o sabemos, esses não estão a agir de boa fé. Não estão a agir com humanismo. E estão a iludir todo um povo, toda uma humanidade. Se não for pedir muito, Senhor, visita-os também a eles. Conversa com eles através da intuição dos sonhos. Conversa com eles através dos anjos. Mas que eles tenham alguma consciência e que possam rapidamente usar os meios que têm ao seu alcance e as armas que têm ao seu alcance para resolver um problema que eles próprios criaram. Ó Senhor, hoje e agora, neste momento, são estas coisas que dirijo para ti. São estes pedidos, é esta ânsia e esta angústia. E este pedido sincero de muitos, de centenas de milhares de irmãos que estão interessados e de alguma forma participam arduamente no auxílio ao próximo. E muitas vezes esse auxílio nem é visto por ninguém, mas é sentido e tem os seus resultados maravilhosos. Sabes, Senhor, te amo muito, mas muito e tanto, que sei que esse teu amor em mim e em nós todos fará o efeito de progresso, de evolução e de atingir um nível que conseguimos ultrapassar este grande obstáculo. Ó Senhor, Senhor, a minha gratidão e a nossa gratidão, ó Senhor dos Senhores, a gratidão da própria humanidade e a gratidão por leres a nossa oração, por nos leres no nosso interior, por leres todas as orações e por de alguma forma nos tocares, mesmo que às vezes nós não demos por ela, mas o teu toque é o toque do Senhor, é o toque divinal. Por isso, um abraço da minha parte e da nossa parte para todos os nossos conterrâneos que habitam na terra como nós habitamos e que são nossos irmãos, por sinal, para que eles se sintam mais fortalecidos. Um abraço fraternal. Já que não o podemos entregar diretamente ao Senhor, entrega-o por nós e depois entrega-o-te. Gratidão infinita e profunda. Vossa bênção. E pronto. Dou por terminado. Olha, já me esqueci. Dou por terminada esta 160ª, parece 61ª jornada de oração, agradecendo a vossa participação e o vosso convívio. Se por algum momento disse alguma coisa que não devia, peço que me desculpem, mas penso que não disse nada que não devia. Se magoei alguém, peço desculpa e peço que compreendam. Mas nós vivemos momentos muito difíceis e às vezes as nossas emoções ficam ao rubro. Nós acabamos por dizer e não paramos, não fazemos o crivo daquilo que dissemos. Mas eu penso que não ofendi, nem sequer disse nenhum disparate. Eu não sinto isso, mas se vocês sentirem,
Obrigado, obrigado, obrigado. E o meu decreto é que cada um obtenha aquilo a que tem direito. Que seja concedido aquilo que vos é devido. Que seja concedido aquilo que vos é devido. Que seja-vos concedido aquilo que vos é devido. Bem-aja, até amanhã. E desculpem qualquer coisinha. E desculpem por eu me ter atrasado. Bem-aja mesmo.